E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. E hoje nós vamos falar sobre as novidades que existem aí sobre monitorização de pacientes em ventilação mecânica. Eu me baseei num artigo publicado agora em 2022 e esse artigo traz as novidades que nós temos aí sobre monitorização de paciente crítico. Se você quer saber quais são essas novidades, tem que ficar comigo até o final desse vídeo. Não esquece aí também de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. Não esquece de apertar o sininho para você receber as notificações de que novos vídeos estão aqui sendo lançados no canal. Então vamos lá, vamos para essa novidade que a gente tem aí de monitorização do paciente crítico. Bom, pessoal, vamos lá então, ó. Eu me baseei nesse artigo, o artigo que fala aí sobre as novidades, né, o que tem de novo na monitorização respiratória. E eu estou colocando aqui para vocês a referência desse artigo, que é um artigo de 2022, e vou deixar também para vocês aqui um link na descrição desse vídeo aqui. Então, se você quer acompanhar o artigo todo, é só clicar no link, baixar o artigo e tentar, faz a leitura aí. É importante que você leia o artigo como um todo para que você entenda exatamente o que eu estou trazendo aqui para vocês, que é um resumo desse artigo. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, nós temos várias aí abordagens que o artigo nos traz, especificamente aí são 3, 6, 7, 8 itens aí que vão ser abordados a respeito de monitorização, beleza? Então vejam só, nós vamos começar aqui falando da acústica, né, de uma avaliação acústica. Então, é uma forma de avaliar a via aérea por meio de sons. Então, por que isso é importante no paciente crítico, no paciente em ventilação mecânica? Porque o cuff, a gente sabe que ele é importante para a gente ventilar o paciente, porque ele veda as vias aéreas, evita que o paciente tenha microaspirações ou aspiração de conteúdo de orofaringe, e, porém, ele bloqueia o clearance muciliar, ele altera o batimento dos cílios, né, dos cílios. E assim, como ele altera, o acúmulo de secreção pode acontecer. Então a gente tem que realizar as aspirações nos pacientes que estão entubados. Porém, a gente sabe que a aspiração, ela traz também complicações, sendo assim eu tenho que sempre aspirar com critério. E a monitorização da acústica vem justamente nessa direção. Ele mostrou, o artigo trouxe para nós aí um estudo que mostra que o método de você detectar as alterações de ondas sonoras, elas permitem identificar a necessidade de aspiração, portanto, ela consegue descartar aqueles pacientes que não têm necessidade de aspiração. Portanto, um método novo aí que pode ser utilizado para indicação da aspiração. Um outro ponto, vamos aqui falar agora de mecânica respiratória. O que se tem de novo a respeito de mecânica respiratória? Bom, inicialmente, a gente sabe que a mecânica respiratória é um importante marcador de gravidade de doenças respiratórias, né, especialmente se eu falar aí da síndrome do desconforto respiratório. Eu sei como esse paciente está evoluindo se eu acompanhar a mecânica respiratória. Para avaliar a mecânica, eu preciso de pressão, fluxo e volume, preciso dessas variáveis. E a gente obtém essas variáveis, especialmente as variáveis de pressão, a gente obtém ali nas vias aéreas do paciente, por meio do sensor do ventilador ou por meio da pressão esofágica. O que se tem de novo, né? Foi um artigo que trouxeram aí a possibilidade da utilização da pressão venosa central, que é uma medida relativamente fácil de ser feita, dela estimar a pressão transpulmonar. E aí mostrou uma correlação grande de 0,9, uma correlação importante. Outro ponto, né, é a utilização contínua. O artigo também traz, né, que a pressão esofágica ela é de fato importante aí para a gente tentar reduzir a lesão pulmonar e usar para a adequação da PIP. Então aí um dos pontos, uma das novidades é o uso aí da PVC. Bom, falando em PIP, a gente vai aqui para a monitorização da PIP. Especificamente o artigo nos traz aí falando de pacientes cirúrgicos, né? Então, a gente sabe que mesmo o paciente não tendo síndrome do desconforto respiratório, a gente tem a chance, né, a ventilação mecânica pode levar à lesão pulmonar. Então, se a ventilação mecânica leva à lesão pulmonar, é importante será então, durante a cirurgia, você titular a PIP. Então, os artigos que ele traz, sim, é importante, porque ele melhora a oxigenação, porém, há de se relatar que não muda as complicações pós-operatórias. Existem, portanto,
outros fatores, que não só a oxigenação intraoperatória, que determina as complicações pós-operatórias. Agora, o recrutamento, quando realizado usando uma inspiração profunda e sustentada, após isso, no paciente cirúrgico, deve-se sim titular a PIP para evitar então o derrecrutamento. E especialmente em pacientes obesos, essa titulação de PIP pós-recrutamento, ela nos mostra aí, né, que ela tem boa correlação, quer dizer, a pressão de oclusão, que é o derrecrutamento, né, ela tem uma boa correlação com a saturação de oxigênio. Então, no obeso, a saturação de oxigênio começa a cair quando ocorre a fechamento das vias aéreas. Portanto, manter um PIP é extremamente importante. Voltando aqui para o nosso esquema, né? Falamos então de acústica, de mecânica, de monitorização do PIP, e agora a gente vai falar das detecções de assincronias. Vejam, a assincronia ventilatória já foi tema de vários vídeos aqui no canal Apollo Fisioterapia. Eu vou deixar alguns links aqui, ó, num cardzinho em cima para vocês, mas, olha só, a assincronia, de fato, ela tem correlação, né? Ela tem efeitos na lesão pulmonar, ela leva à lesão pulmonar e leva a complicações. Então, ela leva a retardar o desmame ventilatório, por exemplo, dos pacientes que estão em ventilação. Sendo assim, detectá-las é importante. A gente faz a detecção por meio dos gráficos, visualmente, como a gente vê aí num gráfico de uma imagem de um ventilador à direita de vocês. Agora, o disparo ineficaz ele foi testado aí, foi detectado utilizando a atividade elétrica diafragmática e foi útil na sua identificação. Como que eles fizeram isso? Eles jogaram isso num machine learning, né? Na máquina de aprendizado que a gente fala, né? Que é então um algoritmo que enxergou as assincronias e de fato elas estavam acontecendo por meio esse algoritmo por meio do input de atividade elétrica do diafragma. Bom, um outro estudo mostrou também que o disparo reverso ele pode ser detectado em pacientes com síndrome de desconforto respiratório também utilizando um algoritmo automático, em que ele percebe alterações gráficas e percebe, então, o disparo reverso. Olha que interessante, então. Machine Learning já é muito realidade aí nos pacientes em ventilação mecânica. Bom, detecção de assincronia, agora nós vamos para a oxigenação. Então, olha lá, né, oximetria de pulso, um recurso aí tão utilizado, né? E aqui eles vêm com o conceito de índice de perfusão periférica. O que é o índice de perfusão periférica? É a relação da fase pulsátil do oxímetro com a fase não pulsátil. Será que, né, quanto maior for esse índice de perfusão periférica, melhor é. Ou seja, mais perfusão periférica eu estou tendo, portanto a oximetria está sendo adequada. O que fizeram? Mostraram aí uma boa correlação desse índice de perfusão periférica com o índice de respiração superficial rápido, com o teste de respiração espontânea feito naqueles pacientes de desmame. Mostrando aí, né, que quanto maior for esse índice de perfusão periférica, maior é a sensibilidade, né, olha, 94% de sensibilidade e 72% de especificidade para a detecção das falhas de desmame. Já para reintubação, foi de 91% e 72% de especificidade. Mostrando aí que, então, que eu olhar para o gráfico de oximetria também é bastante importante, mostrando, né, se essa perfusão ela está de fato adequada. Bom, falado depois da oximetria, nós vamos aqui para ultrassonografia, né? Opa, vamos lá. Cadê a ultrassonografia? Voltemos aqui. Ultrassonografia, muito bem. A ultrassonografia é o seguinte, né? Então, a ultrassonografia ela já é bastante utilizada em terapia intensiva e mostra aí, né, que o derrame pleural, as consolidações, edema e pneumotórax, a gente consegue detectar por meio da ultrassonografia. E a função diafragmática também tem boa utilização. Você avaliar, então, a espessura do diafragma e a excursão do diafragma, ele é bom preditor de desmame, especialmente em pacientes neurológicos. Em pacientes, né, que fizeram o recrutamento alveolar, que apresentam de recrutamento, vão falhar, né? Perdão, pacientes em teste de respiração espontânea e que apresentam de recrutamento avaliado pelo ultrassom, a gente consegue, por esse de recrutamento, concluir que esse paciente vai falhar no teste de respiração espontânea. Então a dica aqui é a seguinte: faça a ultrassonografia dos pacientes que estão em teste de respiração espontânea e se eles de-recrutarem, a chance dele falhar é bastante importante. Voltando aqui, a gente vai então para o que tem de novidade aí na frequência respiratória, né, na monitorização da frequência respiratória. Então o artigo traz aí
uma monitorização, uma proposta de monitorização da frequência por meio de câmera termográfica, ou seja, onde você mede a temperatura e os movimentos respiratórios são detectados por essa temperatura do corpo, né, do tórax do paciente. E os artigos mostraram boa correlação com aquela inspeção visual, a clássica que a gente faz para contar a frequência respiratória. E para terminar, a última parte desse artigo, a gente vai então mostrar para vocês a tal da bioimpedância elétrica. Né? Então a bioimpedância já é um método para quando eu quero avaliar a função pulmonar muito bem estabelecido, mas o que nos mostra aqui é que a bioimpedância de perfusão, né, para perfusão, é um método bastante promissor que vai ajudar aí a gente a avaliar melhor o sistema respiratório. Sendo assim, então, gente, o que nós temos de novidade, né? Avaliações da via aérea, avaliação de mecânica e de PIP, a oximetria, né, a interpretação diferente aí de como a oximetria, a detecção de assincronias por meio do machine learning, a frequência respiratória por meio de câmeras termoelétricas, o ultrassom na avaliação do diafragma e também no de recrutamento, e aí então eu falar, olha, esse paciente vai falhar no desmame, e a bioimpedância elétrica mostrando a importância aí do método de não só de ventilação, mas também de perfusão. Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Se você gostou, curte esse vídeo e compartilha com a galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.